Olá, humanos, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Olha, nesse mês de abril, comemora o Dia do Jornalista, eu resolvi fazer mais um videozinho com algumas coisas que as pessoas têm me perguntado nas palestras da vida que eu tenho feito por aí. Então a gente vai falar mais um pouquinho, principalmente sobre esse momento tão importante que o Brasil passa e que nós, jornalistas, temos um papel fundamental. Se liga que está começando mais um vídeo no meu canal. Então, nesse momento político tão importante, de tantas mudanças, coisas que a gente nunca pensou que pudessem acontecer, tipo um ex-presidente preso, impeachment, uma série de coisas e principalmente coberturas, não só mais do legislativo, ou seja, de deputados, de senadores, mas uma cobertura intensa também do Poder Judiciário, de sessões, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Aí você pergunta, se eu for para Brasília ou se eu tiver um dia que fazer uma cobertura dessa, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer, Enfim, para que a coisa fique clara, principalmente para audiovisual. Tem algumas regrinhas que são bem básicas e que ajudam bastante. Então, gente, a gente trabalha com muitas siglas ultimamente, principalmente as siglas novas que a gente não conhecia há 2 anos, ou pelo menos não tinha essa frequência de se falar em telejornais, na internet, enfim, nas coberturas de imprensa em geral. A principal delas que a gente tem ouvido muito é STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e também o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que são órgãos correlatos, mas não é a mesma coisa. Então, até que o telespectador, até que o nosso consumidor da notícia entenda, a gente vai ter sempre que falar o STF, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, e assim vai. As comissões que a gente tem lá no Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça, por onde deve tramitar tal projeto. Então é sempre bom que a gente não coloque só a sigla. Lembrando que todo tipo de pessoa está consumindo essa notícia. Então tem gente que pode simplesmente nunca ter ouvido falar. Claro que tem siglas que são super conhecidas, você vai dizer, IBAMA, DETRAN, essas são bastante conhecidas. Eu acho que até daqui a algum tempo, STF também vai ser uma coisa que a gente não vai precisar traduzir tanto, mas por enquanto, todas as siglas, principalmente ligadas agora ao Poder Judiciário, é bom que a gente deixe bem claro. Por exemplo, foi julgado em segunda instância, o Tribunal lá do Rio Grande do Sul, lá em Curitiba, o Ministério Público Federal. Outro detalhe que a gente tem que atentar muito, essas diferenças. MPE é uma coisa, MPF é outra coisa, O Ministério Público Federal trata de quê? O Ministério Público Estadual trata de quê? Sempre colocar em poucas palavras o que está se tratando naquele momento, naquela matéria. Não só jogar a sigla lá, que aí o nosso consumidor da notícia, o nosso internauta, o nosso telespectador, o nosso ouvinte não vai entender. Olha só, outra regra para quem está cobrindo muito, sessões parlamentares e sessões jurídicas, ou quem pretende, saber como funciona isso, são em relação a horários e em relação também aos tempos e números, obviamente. Quando você for falar em televisão em qualquer horário, em audiovisual, na internet, você prefere a forma coloquial. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao invés de dizer a sessão no Supremo deve começar às 16 horas, a sessão no Supremo deve começar às 4 horas da tarde, porque é assim que a gente fala, ok? Feito isso, a gente quando vai escrever os números, o Supremo decidiu que a ordem deve ser cumprida em 24 horas, Você vai falar em 24 horas, tudo bem, mas você vai escrever 4 horas, entendeu? Escrever por extenso todos os números é super importante. Primeiro para contar o tempo que essa matéria vai ter e depois para que evite qualquer erro na leitura, ok? Olha, outra coisa bem importante nesse tratamento que a gente tem, nesse relacionamento profissional sempre que a gente tem com parlamentares e com membros do Poder Judiciário, são as formas de tratamento. Antes de mais nada, durante qualquer entrevista, a não ser que sejam artistas, pessoas muito populares, você sempre tem que ter um pronome de tratamento.
tá? É senhor, senhora, o presidente, diretor, nunca chamar pelo nome e jamais de tu e você, né? Isso vai denotar uma intimidade que a gente não precisa e que a gente precisa, na verdade, de credibilidade. Dito isso, quando a gente for falar de ministros do Supremo, conselheiro, o deputado fulano de tal, é bom sempre colocar essa função antes. Há casos em que o deputado fulano de tal, do PS não sei o que, membro da Comissão de Constituição e Justiça, esteve hoje presente não sei aonde, não sei da quando. Então é bom deixar sempre claro, até porque envolve vaidade, né? Então essas figuras realmente fazem questão de todos esses cargos que eles ocupam, e para a gente evitar problemas, vamos colocar tudo bem direitinho lá, mesmo que isso leve algum tempinho. Uma dica antes de encerrar, bem importante: doutor, chamar alguém de doutor só se o dito cujo for médico, se não, por favor, nunca chame ninguém de doutor. Ou a outra exceção é se ele tiver doutorado em alguma coisa. Tirando isso, é feio, é cafona e é inapropriado, ok? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, né? Essa galera nova do jornalismo que vai cobrir muito e muito cada vez mais nesse país assuntos do legislativo e do judiciário. A gente se vê no próximo vídeo na semana que vem. Não esquecendo de se inscrever no canal, né? Eu sempre enrolo nessa história. Dar joinha, ativar o sininho e contribuir aqui com essa senhora jornalista. Que a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!